meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, sim, como está aí no título desse vídeo, nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho polêmico e que eu não vejo muita gente comentando, mas eu vim deixar aqui o meu relato e falar com vocês, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até alguém que esteja necessitando dessa ajuda. A questão é como lidar com a rejeição familiar. Lidar com a rejeição de qualquer pessoa é muito difícil, é muito complicado. E quando essa pessoa é do nosso ciclo familiar, piora um pouquinho. Porque ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser oprimido. Ninguém quer ser rejeitado e muito menos oprimido por alguém que ama, por alguém que gosta. Eu fui uma pessoa muito rejeitada e ainda sou. Sim. Ainda sou. Principalmente pelo meu ciclo familiar. Eu digo familiar, mas no caso já parentela, né? Porque depois que a gente casa, a nossa família é o nosso marido, os nossos filhos. E todo o resto se torna parente. Mas sim, eu ainda sofro com muita rejeição. Fui uma pessoa que na minha infância e na minha juventude sofri muito com esse tipo de rejeição. E passei por momentos assombrosos, tortuosos, tá? Sim, já fui vítima tanto de abuso, tanto sexual, como do abuso mental. Ouvir pessoas falando pra mim coisas que eu não era e me sentindo mal por estar ali ou por ser aquilo que eu era. Sei que acontece com muita gente isso, de não ser quem é, por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que as pessoas vão pensar. Primeira dica que eu dou pra você: não se iguale. Não importa se A ou B está contra você, não se iguale. Ah, mas A e B estão com um pensamento, D e E estão com outro. Não se importe com o pensamento das pessoas, com o pensamento contrário, com as opiniões contrárias. Infelizmente, nós vivemos numa geração em que quanto mais a gente cresce, mais a gente é apedrejado. E isso não é ruim, é bom. Nós vivemos em uma geração em que quanto mais a gente cresce, principalmente no nosso meio familiar, mais a nossa família se afasta, mais os nossos parentes não querem estar por perto, a não ser que eles estejam ganhando algo ou usufruindo daquilo junto com a gente. Já percebeu? Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde o contexto dele, propriamente dizendo, fala para nós que nós temos que estar agindo, né, e viver de acordo com aquilo que o contexto está dizendo. E não é bem assim. Você não precisa e não tem a obrigação de se adaptar àquilo que você está vivendo. Você tem que ser adaptável, tem que ser flexível, sim. Mas quando aquilo não condiz com a conduta que Deus quer que você tenha, não é o certo. Então, assim, eu passei por poucas e boas, sofri muito. Infelizmente, hoje eu tenho, posso dizer aí, vai que 80% dos meus parentes afastados de mim, sim. Mesmo estando na presença de Deus, mesmo sendo quem sou na presença de Deus, mesmo tendo ouvido já de Deus tantas promessas, né? Mesmo assim, eu tenho pelo menos 80% dos meus parentes afastados. Não só de mim, como do meu esposo, das minhas filhas. Como alguns aí já sabem, eu tenho 3 filhas. E sim, os meus parentes, os parentes dela, tio, vovó, a maioria, a maioria não são pessoas presentes, sabe? E isso é uma coisa que no começo me entristecia muito, me entristecia demais. Eu pensava, nossa, mas a minha filha tá crescendo, as minhas filhas vão crescer e elas não têm os tios por perto, não tem as tias, não tem a avó, não tem o avô. Mas aí com o tempo eu fui entendendo que só ia ficar por perto quem tivesse que estar por perto, sabe? Só ia ser presente quem Deus quisesse que fosse presente. Porque uma criança, ela não tem autonomia para ir visitar um parente. Ela não tem autonomia para isso.
Uma criança não tem autonomia para ir a uma festa de família, não tem autonomia para fazer uma visita a um parente distante. Não, ela não tem. Então quem tem que fazer isso são os adultos, somos nós, né? E quando não há interesse da parte do adulto, sinceramente, é um segundo conselho, né? A segunda dica que eu te dou: não insista no amor que não é dado livremente. Como assim, Carol? Como assim? Não insista naquilo que não é dado de bom grado. Sabe? Se não ama os meus filhos, se os meus filhos não cabem, também não me cabe, eu não quero que caiba. Entende? Porque a minha família é o bem mais precioso que eu tenho. Então, se não cabe a minha família, não me cabe também. Eu não quero caber nesse lugar. Então, uma dica que eu dou pra você em relação a essa questão de rejeição familiar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as crianças, principalmente, são muito rejeitadas pelos parentes, pelas pessoas que eram para estar ali, para acolher, para ajudar. Elas são rejeitadas. Antigamente, bem antigamente, né? Sou do tempo aí que eu dormia na casa da minha avó, ficava na casa da minha avó 1 semana, 2 semanas, a escola era pertinho, eu ia de lá mesmo. E eu gostava de ter aquele contato, eu tive a minha avó por perto. Inclusive foi ela que me apresentou o caminho ao qual eu sigo hoje, que é o caminho da verdade da vida. E eu sou muito grata a Deus por isso e a vida dela, por isso inclusive oro muito para que Deus derrame chuva de bênção sobre a vida dela. Hoje nós não somos tão próximas, né, quanto eu gostaria. Infelizmente, o tempo, né, acabou nos afastando e muitas coisas mudaram. Muitas, inúmeras coisas mudaram. Não temos mais o contato que eu gostaria de ter com ela. Não temos mais o convívio. Eu lembro que antigamente, em todo aniversário meu, a minha avó me ligava e ela cantava um hino pra mim no telefone. Porque eu já morava em São Paulo e ela morava em Tocantins, Araguaína, que é a minha cidade natal. E ela cantava um hino pra mim assim: parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor. Hoje é o seu aniversário, que essa data se renove em muitos anos. Que Deus se faça sempre o seu amigo nas horas de tristeza e alegria. Parabéns, parabéns pra você. E ela cantava esse hino pra mim no telefone, e pra mim ali eu ganhava o meu dia. Era a melhor coisa do mundo quando ela me ligava no dia do meu aniversário. Todo 18 de abril ela me ligava. Já faz alguns anos que ela já não liga mais, que nós não temos mais o contato que deveríamos ter, né? Mas em oração nós estamos sempre próximas. O que eu quero passar para vocês aqui com isso, com essa história que eu tô aqui contando para vocês? Que infelizmente a gente não vai estar sempre perto de quem a gente quer estar perto. Que infelizmente a gente não vai estar sempre do lado de quem a gente quer estar do lado. Infelizmente os caminhos quando nós vamos crescendo, não somente em idade, em experiência, mas quando nós vamos crescendo espiritualmente, alguns caminhos eles vão se apartando uns dos outros. E é isso que eu quero que você entenda dentro desse contexto de rejeição familiar. Porque muitas vezes não é nenhuma rejeição, é um caminho que se apartou e cada um foi para um lado, e acontece toda aquela discórdia, toda aquela contenda de pessoas que não estão mais próximas, de pessoas que eram próximas e não são mais. Então, que você entenda que o tempo ele vai te afastar sim de muita gente, mas também vai te aproximar de outras pessoas, né? Como eu falei a respeito aqui da minha avó, a minha avó materna, né, a mãe da minha mãe, é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que eu respeito muito e que eu tenho certeza que tem galardão no céu. Mas infelizmente a nossa vida, né, ela foi para rumos diferentes e infelizmente não temos mais o contato que eu disse para vocês que tínhamos, né? E tá tudo bem.
Enquanto a gente está orando uns pelos outros, a vitória está sendo entregue, né? Tá tudo bem. A questão são o quê? As crianças que ficam muito distantes de parentela, elas crescem, se você não cuidar, você pai e mãe, se você não cuida, elas crescem sim com um certo tipo de resistência às pessoas, resistência ao amor, resistência ao carinho, resistência a uma palavra, resistência a um eu te amo, que não é dito. Então a gente precisa o quê? Compreender que a gente precisa colocar ali naquele caminho aquela criança, ensinar ela que ela tem que ter sim aquele amor, ela tem que ter sim aquele carinho, tem que ter o eu te amo, tem que ter o abraço, tem que ter... Aqui em casa a gente é muito isso, a gente ensina e explica muito isso. Tudo tem um tempo, para tudo tem uma hora, não é também toda hora que você vai estar lá, né? Não é assim, mas você tem que ter aquele ensinamento, aquela hora em que você ensina que o amor ele existe, o amor tá ali e ele é para ser vivido com pessoas que queiram viver aquele amor com você e não com pessoas que estão desprezando o amor que você quer dar. Seja a diferença, seja diferente. Estão te rejeitando, estão te desprezando? Continue lutando e continue mostrando o seu melhor. Continue mostrando que você consegue, mostrando que você tem algo a oferecer, mostrando que você não é só aquilo que estão vendo, aquela casca que estão vendo por fora, né? Então é isso que eu vim passar pra vocês aqui hoje. Bateu aqui no meu coração, hoje eu subi no monte pra orar e aí a gente já desceu e eu desci com esse pensamento de falar com vocês aqui um pouquinho a respeito disso. Tá dentro do foco do canal aí, porque aqui eu posto de tudo um pouquinho e eu quero mostrar pra vocês tudo que eu sei, eu quero ensinar. O que eu puder passar pra vocês, eu vou passar. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. E sim, antes que alguém já me diga aí, já me peça, eu vou fazer um vídeo falando somente sobre abuso sexual. Sim, é um assunto muito polêmico também, que muita gente tem medo de falar. Muita gente ainda não é curada e não consegue nem falar sobre o assunto. Mas, graças a Deus, eu me curei. Eu recebi a cura sobre essa dor. Falar sobre isso já não me machuca mais. É uma experiência que eu vivi, é uma história, tá dentro da minha história e eu entendi que o que tá dentro da minha história eu vou ter que carregar. São marcas que eu vou ter que carregar para sempre. Então agora eu já consigo falar sem doer, falar sem machucar. A gente sente lá no fundo, né, uma tristeza de pensar o que a gente passou, o que a gente aceitou e coisas pelas quais a gente se submeteu, né? Porque muitas vezes a gente se submete a passar por essas coisas e só depois a gente vai entender que a gente não tinha necessidade de se submeter àquilo. E infelizmente, acerca do abuso sexual, eu me submeti àquilo. Eu passei por aquilo e eu guardei pra mim. A pior coisa que tem é você passar por esse tipo de situação e guardar pra você, né? Ficar se corroendo por dentro ali, sem poder falar com ninguém. Mas se eu contar não vão acreditar, se eu contar vão achar que eu estou mentindo, se eu contar vão me chamar de mentirosa, se eu contar isso e aquilo. Enfim, eu vou trazer um vídeo aqui só falando sobre isso, para ajudar pessoas que estão passando por isso. Eu sei que tem muita criança, muito jovem, muito adolescente, mulheres também que passam por isso, recebem esses abusos e não tem ninguém para conversar e não tem uma segurança de fazer uma denúncia, não tem uma segurança de compartilhar aquilo porque pensa que vão colocar a culpa nela, porque é isso que a sociedade faz, né? Você sofre e te culpam por aquilo, julgando como que se o sofrimento que você está passando fosse culpa sua. Uma mulher é estuprada na rua e ela é julgada porque ela estava com uma roupa curta, então ela mereceu ser estuprada, né? Assim, a sociedade julga, a sociedade dita as regras, né? Mas nós sabemos que para tudo há um tempo. E nós que somos escolhidos, nós temos a certeza maior ainda, né? De que Deus ele nos vê, ele nos enxerga. E há um tempo para todas as coisas. Chegou o meu tempo de ser curada e eu fui curada. Chegou o meu tempo de contar e eu contei no tempo de contar. Infelizmente, é como eu disse, é uma experiência que eu vou ter que carregar, vou ter que levar, vai perdurar pela minha vida até a minha morte. Então, é uma experiência, foi ruim, mas hoje é uma experiência na qual eu olho e eu vejo que Deus ele me guardou. Em muitos momentos em que eu pensava que eu iria morrer, que eu não iria aguentar, Deus me guardou.
E eu acredito assim, que Ele vai guardar a sua vida, vai guardar a sua entrada, a sua saída. Ele vai guardar você, Ele vai guardar a sua casa. E mesmo que você esteja passando por um problema, passando por uma dificuldade, Deus vai guardar você. Aproveitando aqui já esse ensejo no finalzinho desse vídeo, eu quero dizer para você que você é um escolhido. A Bíblia diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então que hoje nós venhamos entender que nós somos esses ceifeiros, que Jesus chama para essa seara que é grande. Então me ajuda aí, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser curado através desse vídeo, restaurado através desse vídeo. Me ajuda a propagar esse amor, a levar esse amor. Me ajuda a pregar esse evangelho genuíno, esse evangelho de salvação, esse evangelho de cura. Nós queremos a cura, nós queremos o renovo, a restauração. E eu acredito que Deus pode visitar a sua vida através desse vídeo. Deus pode visitar outras pessoas através desse vídeo. Deus pode visitar corações. Deus pode visitar o íntimo, o profundo e o oculto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.